Alô, meus amigos da Paiquerê, amigos que acompanham todos os sábados o nosso Paiquerê Rádio Opinião Especial, e hoje um programa especialíssimo. Por isso, muita coisa, muitas novidades que vão passar aqui. Lembrando, estamos através da 91,7 normal, com todos os nossos aplicativos, e estamos também através do YouTube, em som e imagem, no Paiquerê 91,7. Lino Ramos, tudo bem, seu Lino? Bom dia. Tudo bem, JB? Bom dia, bom sábado a todos, e vamos falar do que a gente mais gosta, que é de Londrina. Da nossa cidade, exatamente. O prefeito Tiago Amaral está aqui. Muito obrigado, prefeito. Tirou uma hora para a gente conversar, e vamos conversar bastante a respeito de Londrina. Aliás, 200 dias, hoje faz 194 dias da sua assunção à prefeitura. Tudo bem, prefeito? Obrigado pela presença. Eu que agradeço, JB, Lino, a todos os nossos ouvintes aqui nessa manhã de sábado. Um prazer estar aqui com vocês. E olha, muito feliz, muito animado, diante de cada desafio que a gente tem. Eu me fortaleço, eu consigo sempre acordar cada dia da minha vida mais entusiasmado, porque realmente ter a honra de poder liderar essa cidade é algo tão maravilhoso que não tem outro caminho se não for realmente a gente trabalhar demais para entregar tudo aquilo que o londrinense merece, que o nosso povo merece. Então estou muito feliz de estar aqui com vocês. Agora passa muito rápido, hein, prefeito? 200 dias, parece, não é? Foi Sim. Ontem, eu não sei. Quem é mais velho, parece que o tempo passa muito mais rápido do que para vocês. Mas sabe o que representa 200 dias, prefeito? O senhor já administrou 13,5% do seu período todo de administração. É muito rápido, não? É muito rápido e realmente a gente vive uma máquina muito burocrática, né? A gente vive num país onde a legislação nossa ela trava muito, mas ao mesmo tempo eu estou muito, muito satisfeito com todos os desafios que a gente já enfrentou até aqui e com aquilo que a gente está realmente projetando, aquilo que a gente está trabalhando, aquilo que a gente está plantando. Então, é um período, não tem como ser diferente, né? Um período ainda, de certa forma, de uma experiência da máquina, né? Conhecendo a máquina, é como quando a gente chega em qualquer clube, né, de futebol, a gente passa, se você for um técnico, você vai passar por isso, você tem que chegar, você vai conhecer teu elenco, você vai entender tuas peças, você vai entender como é que se movimenta, como é que funciona a diretoria. Então, a gente passa por esse período, é natural, e ao mesmo tempo, a gente já está conseguindo colocar em prática muita coisa, resolver grandes problemas. E eu sempre falo isso, né, JB? Eu tenho uma característica, um resolvedor de problemas. Então, diante dos maiores desafios, a gente já vai buscando soluções. Então, a gente já está conseguindo entregar esse nosso jeitão, mas ainda assim, olhar para frente e falar 13% caminhado, mas a gente ainda tem mais de 85% do tempo pela frente para conseguir fazer as grandes transformações que Londrina realmente está precisando. Bom, Tiago, nós chegamos aí então já próximo aos 200 dias, do período dos 100 primeiros dias, quando nós já tínhamos, inclusive, este contingenciamento, essa dificuldade financeira. O que mudou e como está a situação neste momento, já pensando também aí na possibilidade de fazer ou não algo, né, prático, como, por exemplo, as obras aqui no Igapó? Perfeito. Na verdade, assim, as grandes mudanças é que os três primeiros meses ali, basicamente os 100 dias, foram dias de nós colocarmos para andar muita coisa que estava ali já na nossa mão, né? Organizar algumas questões que realmente a gente tinha condições de organizar, tomar pé realmente de muitos desafios. E eu digo que esses outros 3 meses na sequência, Lino, ele tem sido muito de, aí sim, reorganização. Então, nesse primeiro momento, a gente colocou... Quando eu entrei, a gente entrou com muita pressão, muita força. Não é? Então, já transformando em ações práticas algumas ações que antes não tínhamos. E 3 meses depois, foi necessário, para a gente dar o próximo passo, nós fazermos algumas alterações e alguns ajustes estruturantes ali por parte da Prefeitura, a gente aprofundar alguns temas que não tinha sido possível aprofundar ainda naqueles 100 primeiros dias. Então, foi realmente um tempo de aprofundamento, né, de organização da casa, para possibilitar esse período que a gente está chegando agora, que é um período de começarmos a fazer
na prática agora as grandes transformações, já começar a fazer algumas entregas como a gente já fez e preparar esses projetos para a gente captar recursos agora estruturantes para a nossa cidade, né? Então eu tenho classificado, na verdade, assim, esse primeiro período realmente, período de realmente a gente tomar conta, né, dos processos da prefeitura, entender exatamente as atribuições, as funções, as complicações, os grandes desafios, não é? A gente tem muito sombreamento ainda na prefeitura, quer dizer, secretarias e empresas públicas que ainda têm muitas ações que são equivalentes ali, que acabam batendo cabeça, não é? A gente precisa de lei para mudar isso. Então a gente ainda tem alguns desafios ali que eles realmente são desafios complexos que a gente precisa compreender bem, até porque a gente sabe, tem sempre aquela máxima, né? Olha, isso aqui sempre foi feito desse jeito, então também ninguém quer perder, né? Ninguém quer perder ali, às vezes, uma responsabilidade que está na mão, mas às vezes tem que entender que o que importa não é a quantidade de coisas que você tem nas mãos, né? A quantidade de ações que você tem em uma secretaria, é aquilo que você realmente consegue entregar. Então esses foram grandes desafios que a gente está passando, mas que nesse primeiro semestre isso foi, eu diria assim, foi praticamente suficiente para a gente compreender essa lógica toda e apresentar agora realmente as grandes mudanças que Londrina precisa. Então esses próximos 6 meses serão de elaboração, assim, a conclusão de boa parte dos projetos que a gente está fazendo agora para o governo do estado, elaboração de outros tantos projetos e a gente começa efetivamente a fazer agora as mudanças estruturantes que a gente precisa dentro da prefeitura, né? Então, muito desafio, mas eu gosto. Uma mudança, por exemplo? A gente precisa reorganizar, por exemplo, a gente tem alguns sombreamentos ainda, né, entre Secretaria de Obras, IPU, SEMA, CMTU, Obras, CMTU, Planejamento, IPU, então, até planejamento, Fazenda. Então, são mudanças assim que elas são necessárias para que o fluxo da prefeitura realmente aconteça sem travas. As pessoas, com certeza absoluta, quem já foi na prefeitura, às vezes pode perceber que, poxa, mas você resolve uma coisa, para em outra, você resolve a outra, para na outra. Então, esse tipo de coisa, a gente foi percebendo que é justamente grande parte disso em função dos grandes sombreamentos que a gente tem. Eu falo sombreamento, quando eu falo sombreamento, eu falo o seguinte, é mais de um órgão com atribuições correlatas. É aquela história de 2 donos cuidar do mesmo cachorro, de repente o cachorro passa fome. É isso aí. E mudanças, são mudanças radicais ou ajeitando cada secretaria a casa? Nós temos essas duas ações, né? Então, tem algumas coisas que são mudanças mais sutis, que a gente vai precisar fazer, né? Que a gente já está fazendo, mas tem outras mudanças que são mudanças realmente mais profundas, porque eu entendo que o formato que a administração de Londrina hoje está colocada, ela é um formato ainda, vou dizer assim, dos anos 90, né? Máximo o início dos anos 2000. E muita coisa mudou de lá para cá. Então, assim, a gente ainda está, eu posso dizer com tranquilidade, a gente ainda está assim, né, no tempo da pedra, né, para que as pessoas entendam, no que diz respeito a sistemas de gerenciamento da prefeitura. Então, uma das coisas que mais chama a atenção da gente é que ainda a folha de pagamento ela é toda lançada à mão, né? E isso é assustador. Porque a gente precisa praticamente de 150 funcionários para fazer isso e 10 dias por mês. Então você imagina, hoje, qualquer empresa de médio porte, ela já faz isso apertando um botão que gera a folha, não é? Já gera também todas as impactações em relação às horas extras, os descontos em relação à falta, porque isso está tudo no sistema. Uhum. A prefeitura não tem isso. Então, por exemplo, se eu quiser saber hoje exatamente quantos funcionários estão trabalhando em cada setor, quantos estão lá mesmo, né? Quantos estão hoje numa UPA, numa UBS, quantos estão hoje lá na nossa garagem da Secretaria de Obras, quantos servidores estão realmente fazendo o que dentro da Secretaria de Agricultura, se eles estão em cima de uma máquina, se eles foram trabalhar ou se eles não foram, a gente não tem essas informações. Por quê? Porque essas faltas só serão computadas posteriormente, quando você extrai do sistema, quando você extrai ali do registro as informações, lança isso para a planilha de Excel, e isso vai chegar, por exemplo,
para o domínio do prefeito 6 meses depois, 7 meses depois, só que só vem na forma de um relatório. Então, quer dizer, você não sabe exatamente como é que foi o desempenho daquelas pessoas, você não sabe o desempenho realmente individual, né? Então, assim, se a gente está tendo um problema hoje, por exemplo, eu preciso arrumar uma estrada, por que essa estrada não está andando? Porque chuva, porque isso... Não, porque eventualmente faltou o operador, vamos dizer, lá do rolo, né? Faltou o operador da escavadeira. Isso e por que faltou? Então, a gente não fica sabendo. Né? Então são coisas assim que não passam pela mão do prefeito. Né? Uma grande dificuldade é que ainda na prefeitura de Londrina, eu posso dizer para todo mundo aí sem dificuldade nenhuma, que por incrível que pareça, tem certas coisas que parece que o prefeito é o último a saber. Isso é inaceitável. Né? É inaceitável. Então assim, não dá para a gente tocar uma cidade com demandas diárias por parte da população, sendo que o prefeito, às vezes, é o último a ficar sabendo daquele problema que está acontecendo. Agora, prefeito, e sem dúvida que para isso há necessidade de investimento. Muito investimento, né? Muito investimento. Então, a gente tem um grande desafio, que é o desafio financeiro. Né? Eu não entrei em pauta, eu não entrei nessa questão, que tem muita gente que às vezes tenta transformar isso num debate político. Isso não é debate político. Isso é um debate técnico, né? É só olhar o caixa, só olhar os compromissos que ficaram para a gente do ano passado para cá, como a questão do transporte coletivo, que é um grande desafio, né? Só para vocês terem uma ideia, para o ano que vem, nós estamos falando aí de uma previsão que hoje de 60, 70 milhões, né? Me entregaram no dia 30 de dezembro do ano passado, de 60 milhões que foi ano passado, me entregaram para 178. Esse ano. O custo do transporte? O custo do transporte coletivo... Subsídio. O subsídio por parte do município. Assim, pega quanto foi feito de investimento em Londrina ao longo dos últimos anos com recurso próprio. Não dá isso. Não dá essa diferença. Uhum. Por que essa conta do transporte está subindo tanto? É justamente o que nós estamos contratando agora, um especialista para a gente apurar isso tudo. Né? Porque a gente já determinou isso a CMTU, mas que eu brinco às vezes, né? A CMTU ela acaba... Vou dar um exemplo, a CMTU ela acaba ficando com muita responsabilidade, muita atribuição. Muita coisa. Mas eu vou dizer uma coisa, assim, a gente cuida lá de capina, roçagem, jardinagem. Eu pergunto, quantos engenheiros agrônomos tem na CMTU? Quantos técnicos em jardinagem tem na CMTU? Quantos botânicos tem na CMTU? Nenhum. Então, assim, a gente tem várias atribuições técnicas que estão na CMTU, mas que a CMTU nunca pensou que deveria, então, portanto, formar um time técnico. Né? Então tem time técnico para diversas coisas, mas para outras você não tem. Então, por exemplo, está cheio de formigueiro na cidade. Quem que responde qual é o caminho para resolver o problema dos formigueiros na cidade? E aí? Quem que faz isso? Né? Então, assim, a questão do transporte coletivo, a gente precisa realmente de suporte de profissionais externos, né, como outras prefeituras já fazem. Tem prefeituras que têm auditorias externas contratadas permanentemente. Não é colocando em dúvida ninguém. Lino JB, não é isso. Né? Porque a gente sabe, a gente não é bobo, todo mundo precisa ganhar o seu dinheiro também. Mas a questão é a seguinte, Londrina suporta pagar 108 milhões e daqui a pouco de 178 aí, que é o valor total, né, eu estou falando. Né? Então não vamos falar do 100, vamos falar assim, 178 milhões e daqui a pouco vai vir para 210. A Londrina suporta pagar isso aí todo ano para compensar o seu transporte coletivo? Né? Não suporta. Falamos disso aí em abril. Exatamente, claro. Durante a exposição. Falamos sobre esse assunto. Então, assim, não suporta. Até naquele momento, eu diria assim, a gente falava isso, mas hoje eu garanto para vocês, a gente não suporta. Pois é, não dá. Mas vai entrar num beco sem saída. Porque, e aí? E o custo? O cidadão vai poder pagar? Olha que coisa complexa. É aquela conclusão que a gente já chegou. Não adianta a gente dar o aumento para o cidadão, porque o aumento para o cidadão, olha que loucura, mas Londrina hoje tem, né, isso foi feito em dezembro de 2024, 30 de dezembro de 2024. Quem entregou a gestão para a gente, entregou Londrina com a maior tarifa técnica do Brasil. Não tem nenhuma cidade que tenha uma tarifa técnica maior que a de Londrina. Se a gente aumentasse, como era até as propostas que vinham, né, aumentar para R$ 6,75 a passagem, né, a gente receberia 20 milhões a mais, ou seja, diminuiria o déficit de 178 milhões para 158 milhões, ou seja, nada,
né? E ainda assim eu teria a passagem de ônibus mais cara do Brasil. Perfeito. Tiago, o senhor está satisfeito com o desempenho do secretariado como um todo? Tem alguém aí ou que está precisando, né, de um empurrãozinho ou quem sabe daqui a pouco até alguma mudança administrativa? Não, assim, o que eu estou muito satisfeito é com o nível de comprometimento e de entrega de todos, né? Não tem corpo mole na prefeitura. Continua. Não tem corpo mole, não tem ninguém que, se você falar assim, eu preciso de você amanhã 10, 11, 1h da manhã, não tem ninguém que não vai estar lá. Todos estão, né? Todo mundo está lá às 7h da manhã, a hora que você chamar eles estão lá. É natural que a gente passa por um período assim de avaliação, né? Eu sou muito franco em dizer isso. Quem foi eleito fui eu, né? E a responsabilidade ao final é minha. Então é claro que eu não posso jogar ou transferir essa responsabilidade amanhã ou depois por nomes que eu coloquei eventualmente que não corresponderam. Essa responsabilidade ela é minha, claro, né? E isso eu tenho muita tranquilidade em dizer, é comigo mesmo. Então, da mesma forma que eu tenho essa consciência, é óbvio, nós temos diversos secretários que estão desempenhando muito bem, outros que ainda passam por um processo assim até de adaptação, né? E talvez alguns que efetivamente, eventualmente, talvez não suportem tanta pressão. Então tudo isso existe, né? Tudo isso existe. Então eu estou avaliando muito. Alguns assim, que estão experimentando pela primeira vez, não é? Um cargo público, né? Você sabe, é diferente, não é? JB, qual que é o grande desafio, né? Todos que estão ali vieram realmente de uma estrutura da sua iniciativa privada com estruturas modernas de gestão. Então, quando eu peço para eles, assim, você tocava algo muito moderno, agora você vem para cá e muda, agora você vai ter que se adaptar a uma estrutura que está muito antiquada. É muito difícil, claro, né? É muito difícil. Então, é claro que isso causa algum impacto, né? Então, assim, o que eu estou avaliando é quem é que realmente tem potencial para continuar fazendo a diferença ou para aumentar a sua curva de aprendizagem, ela ainda está muito boa, e eventualmente aqueles que a gente entende que, poxa, daqui não vai conseguir avançar mais porque é muito diferente. E aí nós vamos trocar. É um processo natural. Natural. E sem dificuldade nenhuma. Prefeito, bom, vamos entrar aqui em alguns assuntos rápidos. A gente quer voltar depois até o final, que eu acho que a Prefeitura de Londrina é uma loucura. Bom, o senhor começou a primeira coisa, o novo centro, não é? Foi a primeira iniciativa. E aí, o que é que vai dar para fazer? Nós estamos tendo o segundo Viva o Centro, não é? E aí se falou das revitalizações lá do teatro, o bosque, que parece que sem soluções à vista. Fala um pouquinho sobre isso, prefeito. Bom, começando assim, pelos desafios, né? A gente ainda tem esse desafio aí, a questão do bosque, e a gente tem assim, a gente precisa, JB ali, né? A gente precisa definir uma coisa, o que a gente quer para o nosso bosque, né? Porque, assim, o desafio do bosque a gente quer realmente que ele fique naquele formato que está, realmente como uma área de reserva, né, como uma área que sirva realmente para isso, ou a gente quer uma área realmente arborizada, que traga bom sombreamento, que traga um bom descanso, uma boa oportunidade de descanso, mas que privilegie mais, por exemplo, espaços para a gente sentar, espaços para a gente integrar ali, do que propriamente espaços de mata que fiquem ali no centro da cidade. Então essa é uma resposta que eu falo assim, não é a resposta do prefeito Thiago Amaral, essa é uma resposta da cidade de Londrina. Né? Eu tenho a minha visão, eu rodo o mundo inteiro, né? E eu digo para vocês, dificilmente a gente enxerga uma quantidade tão grande assim, né? Algo que mais parece às vezes uma floresta ou uma mata ou um mato, né? Em uma área tão central da cidade, porque você acaba deixando de lado o cidadão. Claro, e onde tem isso, como é em Goiânia, é fechado. É uma área de mata, ninguém entra. Exato. É uma área de mata. Exato, entendeu? Então, assim, isso precisa ficar realmente assim, a gente precisa chegar nessa conclusão do que nós queremos. Eu entendo que ali é uma área de grande sombreamento, né, de uma grande sombra feita, né, realmente por árvores. Entendo que quando isso foi pensado, a gente ainda tinha naquele centro ali, né, o único local, vamos dizer assim,
mais edificado da cidade, em que as pessoas, quando estivessem ali no centro, ainda pudessem ter um momento de descontração e tudo mais, mas não realmente uma área de preservação. Londrina, graças a Deus, tem muita área de preservação, claro. A gente tem realmente muitas nascentes, não é? A gente está fazendo um trabalho agora muito legal para conseguir fazer essa preservação efetiva das nascentes, porque hoje é uma falsa preservação, né? A gente está com vários lixões ainda espalhados aí pela cidade, então esse é um grande problema que a gente tem. Na coleta ainda grande problema que a gente tem. Então, assim, esse é um desafio que a gente tem pela frente, né? Estamos aguardando alguns estudos em relação até a parte dos pombos, porque o fato não dá para a gente continuar naquele formato que está. Então, assim, algumas coisas que a gente não conseguiu mexer ainda é porque, vamos ser francos, Londrina a gente sempre tem que equilibrar ONGs, Ministério Público, conselhos, cidadão, políticos, oposição e assim por diante. Então, a gente não pode fugir disso, essa é a realidade, né? Então, é claro que se a gente faz muito rápido, vão dizer, mas você não estudou direito. Aí se você estuda, mas porque está demorando muito. Então, esse ponto de equilíbrio, que para mim não é uma coisa tão simples assim, eu falo com muita tranquilidade. Eu, prefeito Thiago Amaral, se me deixar, eu faço tudo de hoje para amanhã. É o meu jeito. Mas eu entendo que, às vezes, na condição de prefeito, você precisa trazer mais fundamentos, maiores estudos, para que a discussão não seja tão pesada. Só que é claro que isso leva mais tempo, né? E eu não posso parar todo mundo o tempo inteiro para falar, vai pesquisar, vai estudar, né? Porque se eu parar hoje todo mundo para pesquisar e estudar, não tem ninguém para executar, entendeu? Então, assim, fora os milhares, né, de pedidos de informação que chegam para a nossa prefeitura, que tem que ficar respondendo. Então, é muita gente também para responder pedido de informação, né? Então, assim, são esses desafios. Agora, em relação às outras ações do centro, eu estou muito satisfeito com aquilo que a gente já avançou até aqui. Então, hoje, sem dúvida nenhuma, você pode caminhar pelo centro da cidade, né? Você pode caminhar com tranquilidade. Você encontra uma pessoa ou outra ainda ali numa condição ruim, sim, mas aí eu volto. A gente tem que, né, estamos equilibrando ainda, né, um pouco de entidades, estamos equilibrando ainda um pouco, né, de serviços que a gente tem, equilibrando o próprio Ministério Público, faz parte do processo, né? Então a gente ainda tem um ou outro que estão por ali ainda cometendo crimes, mas pega os números da Polícia Militar. Tá? Eu até não estou com os números mais atualizados aqui, mas assim, os números da Polícia Militar são impressionantes, da redução que teve de acionamento da Polícia Militar e do número de crimes ou de ocorrências no centro da cidade. É uma coisa impressionante. E automaticamente a gente vê que os números da Guarda Municipal são impressionantes. Nós estamos falando uma Guarda Municipal que aumentou, que saiu de acho que 700 pessoas abordadas no ano. Tá? Nós estamos falando aí de 11 mil ocorrências, de 11 mil abordagens, não é? Mas que somando todas as pessoas, a gente pode estar falando aí de 17 mil pessoas abordadas. 17 mil pessoas abordadas. É algo completamente diferente daquilo que a nossa guarda estava fazendo. Completamente diferente. Nós estamos falando de apreensão de mais de 95 quilos de droga, quase 100 quilos de drogas. Nós estamos falando de destruição realmente de mais de 30 pontos de crack, né? Ou de tráfico de drogas, ou de venda de drogas, de biqueiras. Vamos falar português, claro, biqueira. Então a gente arrebentou com isso aí tudo, né? Mas o cidadão saiu de lá, agora está em outros lugares. Claro, é assim mesmo. Quando você realmente chega, né? Se você não pode prender todo mundo, se você não consegue pegar todo mundo e você botar dentro de um camburão e levar para fora da cidade, né? Você não pode fazer isso. Então é claro que as pessoas vão começar a sair dos lugares. Vão começar a sair porque elas precisam entender o seguinte, que não é local para cometer crime. Então, se você realmente quer ficar em Londrina, você vai ter que buscar um encaminhamento. E é o que nós estamos fazendo. A gente tem aí um aumento de 400% no número de abordagens em relação, por exemplo, à assistência social, tá? A assistência social, o que ela fez no ano inteiro, nós fizemos 400% a mais em meio ano, ao longo do ano passado. Então é um número realmente muito, muito intenso. Apesar de ainda não estar do jeito que eu gosto, do jeito que eu gostaria, do jeito que eu quero, mas a gente já aumentou muito. Então a gente já está conseguindo encaminhar muita coisa? Sim. Podemos melhorar? Podemos. Qual é o ponto de virada aí, tá? O ponto de virada é quando a gente realmente conseguir implementar algo que é fundamental, que está em discussão até na Câmara de Vereadores, que é o sistema de internamento involuntário,
que é algo previsto pela própria legislação, que são aquelas pessoas que realmente não têm mais consciência, não conseguem tomar a decisão por si só, os médicos laudam isso e encaminham que é necessário que ela faça um tratamento de choque, né? De choque que eu falo no sentido de aplicar realmente tratamento com medicamentos pesados, etc. terapias pesadas, né? Até químicos também. Não choque que que não pode mais. Não o choque da pessoa, acabou. né? Mas um tratamento assim que realmente faça com que ela consiga sair daquele estado que ela está e voltar a ter consciência, né? E a gente só tem, na verdade, acho que um estabelecimento em Londrina que faz isso e que hoje está superlotado, né? Então a gente está negociando com eles para que eles liberem vagas para que a gente possa realmente dar dignidade a essas pessoas. Lembrando, pessoas que estão na rua hoje como zumbis não são pessoas que têm dignidade, né? Então, a gente precisa dar dignidade. Começa por devolver a capacidade de consciência dessas pessoas. Então, aí sim a gente vai conseguir realmente dar aquela transformação ali. Segundo ponto, já conseguimos colocar aí, né, as cadeiras de volta na rua lá no centro. Isso foi uma coisa muito rápida, muito efetiva, muito boa. A gente está estimulando muito. E as grandes reformas. A primeira delas, ali no Calçadão 5, ali na frente do Ouro Verde. Essa, a gente pediu algumas mudanças no projeto, né, que já estava pronto, mas já está pronto novamente. Quais foram as mudanças? Quiosques. Então, os quiosques voltam lá. Né? Então, teremos ali, salvo engano, acho que 2 ou 3 quiosques e uma área totalmente reservada ali, voltada para cadeiras, né, para que as pessoas realmente possam voltar a frequentar restaurantes ali. Então, isso já está bem organizado. Começa logo? Eu pedi para eles fazerem mais uma alteração agora, que tem a ver com a rua, né? Aquela rua ali que fica, eu esqueço o nome, entre o prédio ali o prédio da Associação Comercial. Minas Gerais? Maranhão? É Maranhão, né? Aquela que está... exatamente. Aqui desce. Isso, Maranhão. exatamente, aqui desce. Porque eu quero que aquela rua seja uma rua elevada, nível da calçada. Porque se a gente tiver aquela fazer rua... calçadão... bom, é um projeto antigo, até a Mato Grosso. Você está falando isso para mim agora, eu não sabia. Eu sei exato. que é algo não, que eu... antigo. Se falou lá atrás, nem me lembro qual administração. Eu me lembro que do Raul Fugêncio defendendo a criação de um bulevar que Isso, chegasse até o shopping, eu sei etc. que descia. Assim, sendo franco, eu não lembrava disso, mas eu falei, vamos elevar. Porque realmente, o Rambalducci fala muito isso, né? Que a gente precisa ter ali, nós temos que privilegiar os pedestres em todos. Então essa rua, como estava pronto, eu falei, vamos elevar essa rua. Porque a gente elevando ali, eu consigo, por exemplo, voltar para lá com shows, com eventos, colocar palco ali, que possa ficar em cima da rua também, né? Eu coloco food trucks, eu coloco outras praças de alimentação com estruturas para isso. Então eu consigo utilizar toda aquela região ali realmente como uma grande área de realização de eventos para a comunidade do centro e para toda a cidade de Londrina, né? E o movimento não é grande ali, porque o carro, os veículos sobem a Minas Gerais, vão reto, só não vai dar para descer ali. Convenhamos, assim, isso não vai ser utilizado durante a semana, né, Claro. horário comercial. Estamos falando da gente fazer essa paralisação, principalmente fora do horário comercial e, em especial, feriados e finais de semana. Então, é claro, nós temos que privilegiar o pedestre em locais da nossa cidade. Lá é um deles. Então, isso aqui fica pronto. A ideia é captar esse recurso junto ao governo do estado. Já tem falado do governador. A gente calcula aí algo aí em torno de uns 30 milhões de reais para fazer toda aquela recuperação. Ali um dos pontos importantes é refazer todo o piso, né? Então, o piso vai ser refeito, continua petit pavê, mas ele vai ser refeito, né? Até porque tem a questão do tombamento. Então, ele vai ser refeito. Algumas posições ali de arborização também são refeitas. E o grande sonho, que é o marco que nós vamos ter no nosso calçadão. Toda a fiação rebaixada. Exato. Nada de fio para fora, né? Então, isso tudo já está agora só nos últimos detalhamentos para a gente poder levar essa proposta, captar esse recurso e a minha vontade é, ainda esse ano, mais tardar início do ano que vem, a gente já licitar essa obra. Né? Nós estamos falando do trecho 5, que é o Isso. entorno do Ouro Verde. O senhor acredita que na sua gestão será possível avançar com essa proposta em pelo menos mais um trecho do calçadão, tirando o feio paver e devolvendo ali o petit pavê? Sim, eu acredito, e o que eu estou pedindo ao IPUL é que dessa vez, diferente daquele 5, eu não quero que o IPUL faça o projeto inteiro. Eu quero que o IPUL faça um descritivo, porque a minha vontade é fazer uma concorrência de nível nacional ou internacional para uma grande concorrência realmente desse projeto, para que grandes escritórios do mundo venham participar dessa disputa, né,
para apresentar para a gente realmente um projeto que seja referência em nível internacional. Então, assim, a ideia é que a gente consiga fazer a finalização desse descritivo ainda esse ano e o ano que vem, provavelmente, fazer uma concorrência de nível internacional do projeto. Tá? E aí esse projeto, a ideia é que a gente discuta isso com a sociedade, porque, convenhamos, a questão do paver, eu sou frontalmente contrário à manutenção do paver. Eu quero que retorne ao que estava. Uma coisa horrível. Horrível, né? Assim, é descaracterização, claro, descaracterização do nosso calçadão. Mas eu penso o seguinte, que eu acho que a população dessa vez precisa ser consultada. Perfeito. Né, porque não foi consultado anteriormente com mudanças radicais. Então, eu acho que assim, a gente pode levar isso para um debate, né, que traga também aqui a população para escolher. Quem sabe a gente desenhar lá 2, 3 projetos e ao final fazer uma votação pública na cidade para falar, não, então vamos escolher esse aqui. Então, esse é o meu grande sonho, a gente realmente discutir isso com a comunidade. Mas, Lino, a minha vontade, de fato, é iniciar esse processo de contratação o ano que vem, tá? Um prazo aí provavelmente para a elaboração de projeto de 1 ano e depois teremos 2 anos ainda da minha gestão para a gente poder executar realmente esses outros trechos. Então, sim, respondendo a tua pergunta, eu, de fato, espero conseguir avançar com pelo menos mais um dos trechos. Eu tenho certeza que o JB vai colocar um pinga-fogo aqui agora para a gente andar com as perguntas, que são muitas, mas para terminar até esse assunto do centro, quer dizer, é difícil esgotar esse assunto, mas a Praça Rocha Pombo, por exemplo, para revitalizar ali, tem alguma ideia já para rápido, para fazer logo? E só complementando isso, foi no começo dessa semana, o ouvinte no Jornal da Manhã, nossa, parece um esgoto, a água da Praça Rocha Pombo, a manutenção. Uhum. Esse é um grande desafio nosso, a manutenção da cidade. Tá? A gente tem contratos hoje que são incapazes de entregar o que a gente precisa. Tá? Incapazes. Então, a gente está falando assim, por exemplo, vou dar um ponto aqui, tá? Nós temos em Londrina aproximadamente 8 milhões de metros quadrados de áreas a serem mantidas em termos de jardinagem, capina, roçagem e assim por diante. Nós temos nesse momento, um contrato de 3 milhões e meio. Pois é. É impossível. Claro. É impossível. Né? Então, assim, população, vamos ser francos. Com o contrato atual é impossível continuar reclamando do mato. Vamos continuar reclamando do mato. Então, a determinação vamos apresentar um novo modelo. Porque Londrina não pode e nós não vamos aceitar que a cidade tenha mato. Então, assim, isso já deixo aqui para todo mundo. Não se preocupem. Se tem alguém que não suporta isso, sou eu. E eu não vou aceitar. Então, a gente precisa rever a forma de contratação. Né? Vai aumentar custo? Vai aumentar custo. É um momento ruim para aumentar custo? É um momento ruim para aumentar custo. Mas a missão que tem Éder, Rambalducci, é sentar com os secretários e tomar uma definição do que corta para a gente privilegiar e priorizar aquilo que realmente é fundamental. E a população entende que fundamental é manter a nossa cidade bonita. E a nossa cidade tem que estar bonita. Eu também entendo isso e vai ser assim. Né? Então a gente tem esse grande problema. Volto lá na estrutura da Rocha Pombo. O problema é o seguinte, que infelizmente é onde eu falei do sombreamento. Então a gente tem parte do maquinário, né, para a infraestrutura da cidade, beleza, quem que cuida? Quem cuida disso é a Obras. Só que a pintura, tinta, CMTU, jardinagem, para fazer a limpeza, para retirar o mato, CMTU. Então assim... Tratar a água, quem é? Tratar a água, teoricamente, é a SEMA, né? Teoricamente, mas na verdade tratar água é seu, mas é obras. No fundo é o Thiago. Pronto, entendeu? É isso, mas então sabe assim, essas coisas que realmente a gente, isso precisa ser organizado. Claro. Entendeu? Tem que ser organizado. Tem que ser organizado. Né? Você falou em máquinas, o senhor esteve recentemente em Curitiba, o governo do estado está prometendo ajudar aí na recuperação do parque de máquinas, tem alguma coisa já exequível? Nós estamos trabalhando agora com um valor de 17 milhões de reais daquilo que foi levantado pela Secretaria de Obras, tá? Junto com a equipe dele, junto com a equipe do Otávio, para que a gente possa realmente transformar o nosso parque de maquinários da Prefeitura de Londrina. Então, assim, até era para eu ter da Curitiba essa semana, eu não consegui ir, deve ir semana que vem. Mas eu já recebi por telefone o ok por parte do secretário Guto Silva e também uma sinalização positiva por parte do governador. Então, já está até protocolado, tá?
Mas assim, nós estamos falando de caminhão basculante, pá carregadeira, retroescavadeira, nós estamos falando de mais rolo compactador, aí especificamente para essa área de pavimentação, Bobcat, né, para esses serviços de manutenção aqui mais práticos ali. Então são uma série para os novos caminhões, né, para jogar o asfalto, porque hoje nós temos 4 agrários que já estão completamente sucateados também, infelizmente, porque são caminhões que não aguentam muito peso, né? Então esses agrários aí que são aqueles que jogam realmente o CBUQ, eles já estão comprometidos, então a gente precisa trocar eles. Então assim, nós vamos fazer uma grande transformação, né? O que ainda a gente está enfrentando um desafio é que não dá para esperar todos os equipamentos chegarem para a gente continuar fazendo o serviço. Então o equilíbrio apesar de a gente ter que conter custos, né? Isso custar muito, não dá para esperar até que esses caminhões cheguem para aí a gente voltar a falar de manutenção na cidade. Não dá. Então a gente vai ter que fazer manutenção de alguns desses caminhões, não dá para fazer de todos. Então a gente ainda está vivendo um pouquinho assim, uma coxa de retalhos ali naquela estrutura nossa, né? Prefeito, vamos rapidinho passar aqui por algumas obras aí. Otávio Genta, Constantino Pialarice, Cidade Industrial, aquele 1 quilômetro da Saúl Elquinde, os PANs, o UPA do Jardim do Sol, esse resolvido, né? E resolvida também o Mater Dei, que foi uma grande conquista. Fala um pouquinho sobre. Otávio Genta. Vamos lá. Então a nossa Otávio Genta tem que ser concluída, quer dizer, concluída não, né? Ali aquela obra é uma obra que ela enfrentou alguns desafios, mas até a informação que eu tenho do nosso secretário Otávio é que isso aí está agora voltando a poder caminhar. Então até vou atualizar ela certinho. Eu falei com ele na semana retrasada, se eu não me engano, mas eu vou atualizar isso certinho, tá? A Valdemar, a gente está falando aí já de fase final agora de conclusão, né? Acho que ali falta só aquela parte de baixo ali do viaduto mesmo, que ainda tem que ser concluída, exatamente, Copel, né? Mas o restante ali já está praticamente concluída. Constantino Pialarice lá, já resolveram os problemas de desapropriação? Já 2 eu sei que foram resolvidos. E acho que eram 3, né? Se eu não me engano. Eu vou até confirmar isso aí, mas depois. Assim, mas eu sei que 2 foram resolvidos, tá? Foi porque eu sei que eu assinei esse autorizo, tá? Então isso passou por mim, inclusive. Mas vamos resolver também, né? De pouquinho nós vamos resolvendo. Cidade Industrial, tá. E claro, a continuidade lá da Saúl Elquinde, que o governo do estado prometeu até a 445. E tem aquele trechinho também que começou, mas não vai, né? Aquele de 1 quilômetro lá também, né? Vista Bela. A mesma empresa que está fazendo isso daí é a outra lá do nosso parque industrial, né? Então é um problema. Mas assim, o que acontece? A gente precisa mudar. Infelizmente, as empresas que foram ganhando licitações em Londrina, elas se acostumaram a fazer aditivo, né? E essa mudança ela vai doer um pouquinho, porque nós já deixamos claro, nós não vamos dar continuidade para uma política de aditivos, né, infinitos. Então é claro que a gente agora precisa terminar essas obras, mas as novas obras elas não vão vir nesse formato mais, a gente vai ser bem duro nisso. Então assim, eu acredito muito que com aquilo que a gente está trabalhando já, conversando com o pessoal, nós vamos conseguir resolver esse imbróglio aí de uma vez, né? Essa da Saúl Elquinde. Ali agora ela começou a andar, né? Nós não tivemos mais paralisação nela. Às vezes reduz um pouquinho o volume de trabalho, mas não tivemos mais paralisação. Então ela está indo. Agora, a grande preocupação é a cidade industrial, porque nós estamos falando ali de contratos que já, inclusive, de cobranças que já começaram, inclusive, aos próprios proprietários dos terrenos. Que compraram, né? Exatamente. E a empresa não concluía. Ela alegava que precisava de um ajuste no contrato, porque a questão dos palitos, né? Boa. É uma loucura isso, mas assim, a questão dos que palitos... Não contaram os palitos direito. Era por metro linear ou por quantidade de palito? É duro isso, sabe? Assim, não dá, né? Não dá. Só que assim, eu falo, é triste, mas é a realidade nossa, entendeu? São erros assim que cometem que acabam trazendo pra gente uma complicação enorme. E eu sou daqueles que, não, vamos sentar e resolver. E conseguimos sentar e resolver, né? E encaminhar essa solução. Então, o que nós estamos fazendo? A gente tinha uma conexão que fazia do nada para o lugar algum, que atravessava ali um fundinho de vale, ali
uma nascente, né? Só que na verdade ela ficava fora do parque industrial. Então, assim, só que você tinha uma via que estava prevista pelo IPU atravessando ela, sabe? Então ela precisava se conectar. E aí veio a solução, falou, mas se a gente não conectar ela, aí reduz o custo da obra, a gente pode fazer a troca aqui e a empresa vai lá e faz então os palitos. Falei, tá fechado. Aí veio para autorizar, eu já autorizei, falei, toca, vamos tocar, vamos resolver isso aqui, vamos entregar. Né? Então, agora isso está resolvido, está equacionado, então eu espero que realmente a gente não tenha mais nenhum problema apontado pela empresa aí. Eu espero, mas assim, espero já sabendo que pode ser que ela fale alguma coisa. Mas vai ser resolvido também. O projeto de duplicação da continuidade da Saúl Quinde. Esse projeto já está protocolado no governo do estado, está pronto. Estamos já partindo agora para a discussão das desapropriações também. E ele já está autorizado pelo governo do estado. Ah, que bom. Então não parou, não está parado, não. Muito pelo contrário, não tinha, né? Assim, foi feita uma fala de que faríamos, a intenção era fazer, mas na verdade o governador tinha falado sobre isso daí, mas não tinha projeto nenhum. Aí nós aceleramos, pegamos nosso departamento de obras, o departamento de obras fez o projeto, então ele já está pronto, já está protocolado, já está sendo analisado por parte do governo do estado lá na CECID e já está autorizado financeiramente falando por parte do governador. Qual o valor? 27 milhões. 27 milhões. Tá? É uma belíssima obra, não, né? E tem que ter aquela obra. Belíssima Como é obra. Que os caminhões vão sair dali e entrar na 445, né? Belíssima obra que, assim, a gente vai impulsionar muito, né? Bom, aquela região, na verdade, ela nem precisava mais de impulsionamento, mas, assim, a gente organiza muito aquela região, né? Muito mesmo. E isso vai muito adequado a tudo aquilo que a gente já está trabalhando também de diversas outras obras que a gente já está no trabalho aí, no planejamento. Uma obra menor, mas que, claro, não deixa de ter também uma importância extrema, que é a revitalização da Estrada do Limoeiro. Há um projeto lá com cerca de 2 quilômetros, pelo menos, algo nesse sentido? Sim, isso aí, assim, foi feito, na verdade, até uma emenda. O deputado Diego Garcia e o deputado Marco Brasil fizeram uma destinação de uma emenda, só que essa emenda foi gasta. Vocês já sabem disso, ela foi gasta, porque era uma emenda, aquela famosa emenda PIX, então foi repassado por parte do município e o município gastou já em outra frente. Né? Então isso foi ano passado já, não foi esse ano, nada a ver. Então o que nós estamos falando agora, assim, eles estão até dispostos a lutar para colocar mais dinheiro, mais recurso, né? Mas, assim, essa é uma obra que é necessária e o que a gente está discutindo é talvez até mesmo aumentar, né, esse trecho para pegar até pelo menos ali a Fazenda da Nata, né, que acho que é algo necessário. Não precisa ser talvez com pista dupla em todo ele, mas pelo menos uma ampliação de capacidade. Né? Agora, ali no Limoeiro, essa é uma obra necessária que a gente está trabalhando isso também junto ao governo do estado. Né? Só que, assim, a ideia é que a gente faça aquela obra, mas a gente realmente tem muitas demandas hoje de pavimentação asfáltica em Londrina que a gente quer colocar adiante. Né? O governador já sinalizou para a gente algo aí em torno de 150 milhões, né? E a gente está correndo muito com os projetos para entregar agora para o governo do estado. Isso exclusivamente para asfalto? Para asfalto. Para asfalto. Só para asfalto. Tá? E asfalto novo, não estou falando nem de recap. Tá? Então, assim, aí eu quero já resolver aqui, né, o Buena Vista, o Deleville também, tá? Que agora eles estão terminando o projeto duro, mas assim, qual que é qual? Agora eu sempre esqueço, né? O de Biporã ali já tem projeto pronto, né? Os 2 parques industriais, estou falando. Aqueles 2 parques industriais problemáticos que a gente tem há 30, 40 anos aí que ninguém resolve o troço. Vamos resolver, está encaminhado já. Então, um deles já tem projeto, o outro está concluindo o projeto. Mas eu já falei governador também, preciso privilegiar os empregos da cidade, senão nós estamos perdidos, né? Londrina, se não conseguir resolver problemas que têm a ver com emprego, nós estamos perdidos. Então, eu já falei com ele também, nós vamos colocar já nessa primeira leva aí também a solução daqueles 2 pontos. Já estou tentando ver se eu coloco também a Pedro Boratim, que é aquela que passa lá do lado da Adamar, né, que vai ser uma grande solução de fluxo ali ligando a Maritacas até a Saúl Quinde. O senhor falou essa semana, começo da Falei, semana, o senhor isso aí, falou eles entregaram um projeto para a gente, então assim, eu estou muito animado com aquela ali. Né? Queremos também fazer a duplicação da Maritacas, ligando até Três Figueiras lá, que é uma demanda muito forte também, de extrema importância. Estamos levantando todas as ruas ainda de Londrina que não tem ainda, né, pavimentação asfáltica, estamos correndo para tentar conciliar esse projeto com o projeto de regularização fundiária junto com a Coab, porque assim, a gente tem um governo do estado com dinheiro. Então,
nesse segundo semestre, inclusive uma das coisas que eu até fiz um jantar esses tempos aí com... Né, cada um pagou sua conta, diga-se de passagem, porque um já veio perguntar, quero ver quem pagou essa conta aí. Não, quem pagou a conta foi quem foi jantar lá, né? Não foi a prefeitura, não foi ninguém, não. O povo gosta de pegar, querer achar sarna para se coçar, né? Impressionante. Chifre na cabeça de cavalo. Olha, é uma coisa impressionante, todo mundo quer ver Londrina deslanchar, mas na hora que você começa a fazer ela deslanchar, alguém fala assim, mas peraí, se deslanchar aí, quem que tá abastecendo a lancha, né? Pô, peraí, tem que fazer andar, pô, senão não vai, né? Mas o fato é o seguinte, que ali naquela reunião que eu falei foi o seguinte, eu preciso, né, agora de todo o apoio, seja dos empreendedores, dos nossos empresários, das empresas construtoras, de todo mundo. Eu preciso que todo mundo entenda uma coisa, é hora de projetos, né? Então, esse segundo semestre, o foco do meu departamento de obras, da minha diretoria de projetos, Fernando Bergamasco e CIA, ele sabe disso. É trabalhar, pegar todos os engenheiros que estejam mais ou menos disponíveis, botar para dentro da estrutura e elaborar projeto. Porque o governador sai, se tudo correr conforme a gente espera, em abril, para disputar a eleição presidencial. Em abril, nós vamos ter novo governador, né? E o compromisso do governador com a gente, pelo menos até abril, a gente tem. Então, assim, eu não posso perder a oportunidade de firmar convênios, relicitar essas obras, e colocar isso para acontecer. Então a gente já tem lá projeto feito, né, da Angelina Ritt Vezoso, que já está pronto, o viaduto lá da Angelina Ritt Vezoso está pronto, já está protocolado inclusive, e agora eu estou acertando com... Da Avenida Brasília, né? Isso, exatamente, né? Então lá da Avenida Brasília, Angelina Ritt Vezoso, né? Então assim, isso já está pronto, está protocolado. Qual é o desafio? Eu preciso da autorização do governo federal, porque é uma obra hoje, é uma rodovia federal. Benite, né? Então assim, eu preciso daquela autorização, já estou falando com eles. Estamos acelerando agora para deixar pronto o projeto ali do viaduto da Brataque, tá? Que passa por cima da empresa Brataque, da Brataque não, mas aí daquele fundo de vale que vai conectar na Avenida do Sol, né? Até aquela outra do outro lado da zona, do lado norte, que eu esqueço o nome dela, mas fazendo mais uma norte-sul, né? Então assim, a gente está trabalhando muito pesado para liberar as norte-sul, JB. Quer dizer, que é o grande desafio. Claro, que é o grande desafio de Londrina. Nós temos muito pouca passagem, né? Eu sempre falo o seguinte, né? Londrina é uma cidade que ela se iniciou leste-oeste, então tudo saía do lado leste para ir para o lado oeste, tudo, né? Inclusive o nosso início vem dali, né? Só que ao longo dos anos ela se consolidou como norte-sul. Então as distâncias nossas são muito maiores norte-sul do que leste-oeste. Leste-oeste é curtinho. Qual é o problema? Que norte-sul a gente tem 2 rodovias, 445 e 369, e nós temos 5 grandes ribeirões, né, e fundos de vale, que praticamente atravessam a cidade de leste a oeste. Ou seja, atrapalharam o nosso contorno norte, que era para ter saído há muito tempo, né? Exatamente. Nos enganaram, não é? Exatamente. E teve um tico-tico que atrapalhou aí também, né? Que nem precisa falar. Meu Deus, e tem alguns, né? É brincadeira. Mas assim, então, quer dizer, então isso, o que eu quero, o que eu e o nosso time a gente está projetando? A gente precisa destravar essa cidade justamente nesse sentido. Então, todos os viadutos praticamente que a gente está focados agora são viadutos que destravam a cidade nesse sentido, no sentido norte-sul, né? Porque se a gente tiver ela rodando no sentido norte-sul, a gente volta a dar fluxo para Londrina, né? Então, assim, que é necessário, por exemplo, que é o meu sonho, um dos meus sonhos, né, vamos dizer assim, é o da Ayrton Senna com a Madre Leone, no Chafariz. Certo. Tá? Só que esse projeto estava pronto, tá? Esse projeto está pronto. Por que eu não consigo fazer ele agora? Porque eu travo a região sul de Londrina, se eu fizer aquela execução. Então, para antes de fazer aquela execução, eu vou ter que fazer aquele outro viaduto ali que liga a Nova Palhano. Esqueço o nome daquela rua, minha cabeça para a rua é sempre muito ruim. Mas eu já lembro o nome dela. Você segue, não é Hernani, não é Hernani. Hernani Lacerda de Ataíde, isso aí. Hernani Lacerda de Ataíde. Eu sempre esqueço, hoje eu lembrei. Isso aí. Ela liga lá, aquilo é uma beleza, Isso, né? Então assim, o que nós fizemos? A gente segurou um pouquinho o projeto lá. Faltava acho que 1 ou 2 projetos só ali da Madre Leone com a Ayrton Senna, a gente segurou um pouquinho aqui e falou, então foca no outro. Mas ali não é a 445 para passar? E a prefeitura tem condição de fazer ou não? Vai ter que... CCR. Tá? Perfeito. Eu já chamei a CCR para conversar. Porque assim, o que eu pedi para ele? Eu falei, CCR, o que vocês têm aí de projetos já previstos? Né? Eles já foram lá me apresentar. Então, assim, na verdade, para o perímetro urbano de Londrina, eles não têm obras estruturantes nenhuma.
Tá? É só a terceira pista Tem lá, terceira né? pista, Isso, perfeito. Tá? exato. E tem, talvez, acho que ampliação ali. Mas é a terceira pista também, que é no viaduto ali para Cambé, Mesma né, bem ali. coisa, exato. Isso, exatamente. Então, assim, então o que eu pedi para eles? Falou, traga para mim. Eles já trouxeram, então tem 2 passarelas previstas e tal. Então eu tô vendo agora o que nós vamos fazer de passarela. E essas obras aí eu já estou acertando com ele. Falou, o governador tem recurso, né? Ele vai nos ajudar nisso. Então eu preciso que vocês me ajudem a acelerar aqui a autorização. Daí eles já me explicaram o caminho. Que aí, como já está na concessão, então tem que passar pela Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, tá? Porque é agência reguladora, então a agência reguladora faz essa análise e aí transmite para o DENIT para fazer a aprovação do projeto. Então o fluxo já está um pouquinho mais claro. Como a gente vai fazer o fluxo começando aqui pela CCR para a aprovação desses projetos, diz que o fluxo é mais rápido. Por quê? Como a CCR já vai fazer a primeira análise, né, a motiva, aí quando eles enviam lá para o DENIT, então aí consegue caminhar mais rápido. Então eu já alinhei com eles, falou, então eu vou correr com esse projeto aqui, aí vocês me ajudam a analisar e mandar lá para o DENIT, beleza? Beleza, então isso já está mais ou menos alinhado. Então agora o que eu tenho que fazer ainda é buscar esse recurso junto ao governo do estado, né? A hora que eu destravar então o da Hernani, aí eu venho e quero fazer o da Madre com a Ayrton. O que eu quero fazer até lá, antes disso, é acabar com o oitão da Madre, embaixo da 445. Pois é, mas ali não é nenhuma outra tipo de obra, não. É apenas ajeitar. É o famoso rearranjo Sim. proposto pelo IPU, né, validado pelo sistema que eles utilizam lá, que é um sistema muito bom, inclusive muito moderno até, de análise de tráfego. Então, assim, existe uma classificação de solução viária, né? Vai de A a F. Essa é uma classificação mundial. A é muito bom, F é uma péssima solução, ou seja, ela gera mais problema do que a solução. Adivinhe qual é a nota do atual oitão. Adivinhe. É a pior. F. Aí eles trouxeram para mim uma solução que é nota B. Engraçado que eu sempre defendia, não é assim, não é assim. E de repente eu fui num domingo passar por ali. Que loucura! Passa às 5:30 da tarde, eu 7 horas imagino, ali. exato, que esse horário eu nunca passei. Caos. É um caos, né? Caos. Mas é isso, é logo, prefeito? É logo. Porque ali não é tão cara essa obra, não, né? Essa obra quem vai fazer, inclusive, a ideia é que a própria Obras faça. Tá? Perfeito. A gente está trabalhando, assim, a princípio, eu até falei, vamos testar então, né? Vocês estão dizendo que vocês fazem? Então vamos testar. Então eu quero testar realmente ali o nosso time de obras para poder fazer aquela obra ali. Ainda eles só não foi autorizado ainda porque ali tem algumas estruturas ali, acho que algumas passagens de água ali, se eu não me engano, que a gente está ajeitando isso ali com a Sanepar. Então, é claro, também não dá para ir lá sair furando tudo, quebrando tudo. Isso que eu falo, tem coisas que tem que demorar Aliás, um pouquinho mais. teve esse problema quando estava fazendo. Exato, sim. Ô, prefeito, a modernização dos semáforos, vai sair essa tal licitação ou não? Tem que sair. O que está faltando agora? Então, na verdade é o seguinte... Dinheiro, não? Para isso, propriamente, não. Não, né? Não. Por quê? Os semáforos, eles estão... Olha só, a gente está passando uma grande modernização da prefeitura. Então, uma transformação tecnológica. Essa transformação tecnológica, ela, por incrível que pareça, uma das principais ferramentas dela são os semáforos. As estruturas dos semáforos. Então, os semáforos, provavelmente, apesar de estar na mão da CMTU, o que nós queremos é colocar em prática o grande trio, né, de gestão moderna aí da nossa prefeitura, que é a CMTU, a Londrina Iluminação, que vai mudar para a Londrina Inteligente, e a CTD. Né? Então, quem vai realmente ficar responsável por isso, em conjunto com a CMTU, é a Londrina Inteligente, é a nossa Londrina atual, Londrina Iluminação. Então, só que aí nós precisamos da autorização da Câmara de Vereadores agora para poder utilizar a COSIP, conforme a legislação federal já fala, para a modernização também dessa parte de cidades inteligentes. Então, hoje, a COSIP já pode ser utilizada para isso, só que a gente precisa alterar a legislação. Então, nós vamos mandar para a Câmara esse projeto autorizando isso e nós estamos testando algumas tecnologias. Né? E aí isso tem a ver também com os radares. Então, a gente tem a licitação lá do radar, que a gente postergou um pouquinho a outra para poder fazer a licitação ideal. Então, o pessoal pergunta, mas por que está demorando? Pelo seguinte... tem muita tecnologia e não são todas que nos servem. Então a gente tem que achar realmente que seja ideal. E a hora que a gente tomar a decisão, era uma decisão quase que sem volta. Então, assim, eu aceitei gastar mais tempo a gente estudando, pesquisando, detalhando isso,
para que a hora que a gente trouxer a solução seja uma solução efetiva e não uma solução que daqui a um ano eu tenho que voltar atrás nela, né? Então, assim, o sinaleiro, o radar, as câmeras de monitoramento e os equipamentos de sensoriamento, abre aspas, parênteses aqui, vamos lá. Sensoriamento. O que é sensoriamento? Sensoriamento é o que vai sensores no caminhão de lixo para ver a trepidação da rua, câmeras instaladas nos ônibus para fazer a fiscalização realmente da condição da manutenção da grama, né? Então, assim, tudo isso eu já tenho que deixar preparado em Londrina para ser feito com fiscalização usando câmeras, sensores e inteligência artificial. Eu não posso ficar dependendo de pessoas mandando mensagem para mim, né, para eu saber que eu tenho que cortar grama, para fazer fiscalização de contrato. Que o semáforo está quebrado. Não pode ser o JB me ligando, ô prefeito, aqui, ó, o ouvinte aqui reclamando. Mas ele vai dar um jeito depois, não se preocupe. Não, com certeza, né? Com certeza. Mas assim, então a gente tem duas soluções que estão vindo nesse formato. Uma delas é o Londrina On, tá? Que é o canal único de relacionamento com a prefeitura, que é o canal do cidadão com o município. Tá? O Londrina On realmente para mim, a grande mudança, a grande virada de chave que a gente vai dar. Eu comecei a falar sobre ele. Conseguimos agora, com até essa alteração que a gente está fazendo lá na CTD, né, a gente conseguiu dar condições dela contratar o sistema, porque na verdade o sistema já está tudo certo, só que quem paga essa conta é a CTD. Então, se a CTD não fizer isso, se ela não contratar isso, né, a gente tem muita dificuldade. Então, a gente precisava realmente fazer aquela mudança para aí sim, né, fortalecer a nossa estratégia desse sistema. Então, esse sistema, que já está assim, tá tudo pronto, tá assim, ó, estamos aguardando só agora assinar o contrato para colocar o sistema aqui para funcionar e fazer as implementações. Então, esse sistema, ele já, acredito que até mais umas 2 semanas a gente deve ter contratado ele efetivamente e a gente já começa a fazer as primeiras utilizações dele provavelmente daqui 60 dias. Esse sistema é o que vai possibilitar que o cidadão, quando tiver que nos alertar de alguma dificuldade na cidade, ele faça isso por um canal que pode ser o WhatsApp, que vai ser o app, que vai ser pelo call center, que vai ser, enfim, por qualquer canal que a prefeitura tenha disponível, direto pelo site, né? Então, isso tudo que a gente chama de omnichannel, ou seja, canal único de contato com a prefeitura. E, inclusive, né, a gente pode deixar um telefone já direto aqui na Pai Querer para vocês também. Falar assim, ó, tá aqui, ó, vamos cadastrar Pai Querer como uma reclamante. Parceira, isso, exatamente, entendeu? Entendi. Porque daí, assim, quando vier a reclamação, a demanda, isso vai ser automaticamente transmitido para a área. Então, vamos lá, a iluminação que hoje está muito bem organizada. Então, o Renan está fazendo um trabalho maravilhoso lá. Então, assim, se eu mandar uma reclamação lá para ele, ele abre uma demanda, aquela demanda já vai para quem está na ponta para executar o serviço, ele executa o serviço, tira foto, quando volta, alimenta o sistema, já dá o retorno. Hoje o Renan manda para mim, perfeito, está feito. Com o sistema, isso vai direto para o cidadão que fez a demanda. Então, ó, você mandou a demanda, tua demanda foi atendida, já estamos voltando aqui para você já sabe que ela já foi atendida. Então, as pessoas vão sabendo o que está sendo resolvido, o que está sendo atendido. E o prefeito finalmente vai conseguir saber onde estão os problemas da cidade. Que hoje a gente não sabe. Falar em resolver, e a coleta seletiva? Não vai sair disso? Vai ter que sair. Vai ter que sair. Esse é um assunto que a gente está tocando direto com a doutora Hélvia também. Mas era para julho, daqui a pouco acaba julho. É verdade. Mas aquilo que eu falei, você precisa me dar um créditozinho aí, porque o nosso desafio é assim, são muitas frentes para a gente conciliar. Então, a coleta seletiva, ela tem aquele grande problema, né? A gente tem que cuidar, a gente não pode esquecer da condição hoje dos catadores, das cooperativas. Então, assim, eu estou aguardando que realmente encontre essa solução. Porque, de fato, o que eu não posso aceitar é que isso seja feito de forma amadora, né? Então, assim, tem certas coisas que não dá para a gente fazer política social, né? Tem certas coisas que a gente precisa fazer uma política realmente profissional. E aí o social você tem que fazer de outro jeito, né? Só que, é claro, isso tem custo. Isso vai aumentar a despesa? Vai aumentar a despesa. Então, num primeiro momento, a gente sempre tem que fazer o equilíbrio. Eu consigo aumentar a despesa esse ano, o Rambalducci quer arrancar os cabelos dele, né? Nosso querido secretário de Planejamento. Então, é um desafio. Então, volto a dizer, a gente tem que cortar de outras frentes para aumentar realmente as despesas comprometidas nesse ano. Nós temos um grande problema com os recursos para fazer a coleta de lixo, né?
porque a coleta de lixo nossa hoje é completamente defasada. E ela não pode ser defasada. Já está defasada? Ela é defasada, sabe por quê? Porque, na verdade, a coleta de lixo, ela tem um problema. Quando você faz a cobrança, como é que você faz a conta dela? Você calcula o valor total, a quantidade de usuários, e você tem o número exato por casa, né? Ou por residência ou por domicílio. Então, o custo dela praticamente é um custo único, né? É aquele ali. Só que aí isso vai lá para o IPTU, daí você tem um desconto, e tem gente que não paga o IPTU, e aí não paga a coleta. Então, a gente hoje tem uma renúncia de receita que, inclusive, foi apontada pelo Tribunal de Contas. Que o município não pode renunciar à receita. Não pode, ainda mais taxa. Aí teria que fazer o quê? Separar? Tem que separar. Tem que separar. Entendeu? Tem que separar. Porque, assim, você não pode dar desconto em taxa e você não pode abrir mão, né? Você até pode ter uma política social e tal, mas não é o caso hoje. Então, assim, não dá. Então, porque essa conta, se as pessoas pagam, você recebe dinheiro, você vai lá e paga a empresa. A partir do momento que você não tem o dinheiro suficiente para pagar a empresa, quem tem que pagar essa conta? O município. Aí pergunta se tem orçamento previsto para isso. Não tem. 30 milhões de reais. Qual é hoje o déficit? 30 milhões. 30 milhões. Prefeito, marco zero, só faltava a assinatura da escritura para o pessoal assumir lá, pelo menos assumir, para fazer a limpeza, aquilo que está no contrato. E daí, por que não se define? Ó, isso é uma coisa assim que eu ainda falei peguei lá, né, o Gerson, peguei o nosso povo lá, peguei todo mundo, falei, ó, vamos lá olhar. Eu fui lá junto com eles e falei, vocês vão colocar, porque estão exigindo grade. Eu falei, não quero grade. Todas as vezes que a gente colocou grade, tem tráfico acontecendo lá dentro e tem lixo sendo jogado, então eu não quero grade. Então eles estavam refazendo o projeto, né, para deixar ele adaptado a isso. Todo mundo concordou com o projeto. Eu só tenho que consultar agora se isso aí está aguardando alguma autorização ainda, ou não sei se é na SEMA. Eu vou só levantar. Porque o acordo, o Gerson falou aqui pra gente, ó, semana que vem, isso faz o quê? Eu até vou levantar essa informação, prefeito, porque assim, até eu vou aqui falar mais uma coisa que acontece na nossa prefeitura. Os processos, eles não passam pelo prefeito. Não passam. Então, às vezes, você vai lá cobrar o prefeito, mas o prefeito nem sabe o que está acontecendo. Entendi. Né? Então, isso eu estou mudando, porque é difícil. Como é que você vai ser responsabilizado por algo que você não sabe? Então, não dá. Então, assim, esse é um processo, por exemplo, onde é que eu consulto esse processo? Eu não tenho lugar nem para consultar esse processo. Ele nem tramita direito. E ali vai ficar aberto, e aí tem a necessidade de uma fiscalização intensa. Porque, assim, fechado, ele fica aberto, né? Só que ele fica aberto só para o criminoso. Porque quando você deixa... Vira esconderijo. Vamos lá. Quando você... Tudo que você fechou até hoje aqui em Londrina, quem que entra? Só você pegar ali os palitos ali também do Arthur Thomas, né? E diversos outros paliteiros que tem por aí. Você pode ver todos eles quebrados. Passa quem? Passa o cara que quer fazer sacanagem mesmo, entendeu? Ele passa ali dentro. A polícia não passa, a segurança não passa, o cidadão de bem não passa. Então é isso que acontece. Então ali, por isso que eu falei, tem que deixar aberto. Então dá para utilizar tudo? Não. Tem uma parte ali que realmente ali é uma reserva, né? Então, em princípio, vai se manter a reserva e a outra área a gente vai dar para uma destinação, né? Então, acho que é essa... Tem que montar uma estrutura. Tem que montar uma estrutura. Ali é um lugar maravilhoso, entendeu? É um lugar maravilhoso que, infelizmente, é um dos únicos pontos hoje que estão sendo utilizados para uso de drogas e para tráfico de drogas. Ainda é aquele ponto ali, né? Eu mesmo passando por lá, na parte de trás tem uma casa lá que é uma biqueira profissional ali, claro. O negócio, entendeu? Então, assim, a gente até já aprendeu muita gente lá. Então, eu vou só levantar essa informação, porque realmente, o JB, isso que é difícil. São muitas coisas, são muitos assuntos, são muitos temas que a gente está trabalhando, né? Eu, na minha cabeça, eu cobro semanalmente aquilo que são os grandes projetos da cidade, né? Então, alguns dos que eu já falei aqui, e é claro que os outros eu tenho gente cuidando para mim e me trazendo resposta. Então, eu vou até dar uma atualizada nesse aí para trazer essa informação mais corretamente para você, mas de fato já tinha que ter sido concluído isso. Certo, prefeito, aproveitando, estrada rural, que é sempre um desafio, a gente passou por um momento complicado, não sei se ainda o decreto emergencial está em vigor, há possibilidade de melhorar esta manutenção? Há possibilidade. Isso é outra área que a gente tem que fazer, a gente tem que mudar o modelo, né? Porque assim, o modelo hoje é muito ruim. A gente também tem maquinário muito velho, né? Algumas máquinas mais novas foram adquiridas, mas assim, é muito pouco. E aí, por que a gente não tem operador, né?
E assim, se eu contrato um operador para colocar lá, qual é o desafio? Hoje a carga horária do município são 6 horas. Né? Então, se o operador morar aqui na sede, né, no distrito, ele vai entrar aqui porque o horário de trabalho dele, vamos dizer, que seja meio-dia ou 7 horas da manhã, né, dependendo de quem for. Então vamos dizer que seja 7 horas da manhã. Então, tem que tomar café também. Chega às 7 horas da manhã até ele deslocar para a área rural. Vamos lá. Quem conhece um pouco a nossa área rural sabe que qualquer distrito nosso não está menos do que meia hora daqui. Né? Se pegar os distritos mais distantes, que é o mais comum, a maior parte dos distritos estão quase que a 45 minutos de distância nossa. Então é só você calcular 45 para ir, 45 para voltar, mais o horário do lanche, ou o horário do café, nós estamos falando aí de sobrar 3 horas e meia, 4 horas realmente de trabalho efetivo. Né? É muito pouco. Aí eu preciso ter, se eu for usar cascalho, eu preciso ter caminhão basculante, um monte de caminhão basculante, eu preciso ter uma escavadeira muito boa, né, de bom nível, e não pode ser jazidas que estejam distantes, porque senão eu gasto muito tempo fazendo esse transbordo, gasto combustível e não faço serviço. Então, o que nós estamos fazendo hoje? A grande mudança é o seguinte, a gente tem que aproveitar o momento do governo do Estado. O governo do Estado também está com um recurso muito forte para fazer melhorias das áreas rurais. Então, em parceria com a própria Secretaria de Agricultura, nós estamos usando agora o pessoal da Secretaria, tá, para fazer as RTs para a gente conseguir elaborar os projetos, porque eu quero fazer uma solução que ela seja assim, para a gente transformar realmente as estradas rurais de Londrina. Né? Hoje, nós estamos falando de carreadores, mas assim, de um nível muito abaixo de um carreador decente, porque nenhuma tem um projeto de drenagem, as microbacias não estão feitas, né? Nós estamos jogando, praticamente em todas elas, jogando água para dentro das áreas rurais. Né? Então, assim, está muito ruim, não está pouco ruim, está muito ruim. Então, assim, o desafio nosso agora, eu defini um modelo, tá? Qual é o modelo? O modelo a gente vai conectar com pavimentação asfáltica todos os nossos distritos. Tá? Todos distritos de patrimônio. Então nenhum vai ficar sem. Em que proporção essa pavimentação? Agora eu fiquei curioso. Como assim? Porque você pretende recuperar as estradas e depois, aos poucos, entrar com o asfalto? São 2 projetos. Então o primeiro deles vai ser... a gente fazer a pavimentação asfáltica conectando todos os distritos. Então, por exemplo, eu preciso ligar Maravilha a Paiquerê. Tá? Então Maravilha a Paiquerê hoje ainda não está pavimentado. Então nós vamos fazer essa conexão. Eu preciso conectar ali Paiquerê ao Guaracá, preciso conectar o Guaracá até Lerroville, certo? Então essas conexões, aí as conexões também para cidades vizinhas. Então esses são projetos prioritários que vão ligar todos os distritos de Londrina e patrimônio de Londrina, né, para fazer os principais escoamentos. Aí nós começamos a fazer um projeto agora de recuperação realmente, de readequação de estrada rural. Então essa pode ser feita com um pavimento mais simples? Pode. Até porque fazer pavimentação asfáltica em tudo é difícil, né, num primeiro momento. Então aí nós vamos colocar isso dentro de um projeto. Mas aí essa recuperação, nós vamos fazer parte dela com a equipe própria e outra parte dela nós vamos contratar. Então, assim, é um projeto novo, porque o governo do Estado nunca repassou recurso para fazer contratação de readequação de estrada rural com cobertura primária, né, que seriam aí, que seja cascalho e tudo mais. Sim. E por que isso é importante? Porque se você fizer uma recuperação dela boa de verdade, mesmo que seja com pedra, mesmo que seja com pedra, com cascalho, ela fica muito boa, de fato. Né? Se você fizer isso mal feito, meu amigo, você esquece, pode fazer com asfalto que ela vai abrir buraco. Então, é essa mentalidade que a gente tem que mudar. Demora um pouquinho mais? Demora. Mas é o caminho. Então, a gente vai fazer esse formato de contratação. Onde está o grande desafio? Que nós também estamos trabalhando junto com o departamento com a nossa Secretaria de Gestão, com o departamento de licitações, para mudar os modelos de contratação que a gente tinha. Porque os modelos de contratação eram muito limitados. A gente não utilizava contratação integrada, não utilizava contratação de serviço, né, para esse formato. Então, assim, isso deixava a gente muito travado. Para fazer projeto era muito difícil. Então eu preciso ter ata, por exemplo, para topógrafo, eu preciso ter ata para projetos hidráulicos, para projetos de drenagem. Então eu preciso ter ata para isso, para eu conseguir dar dinâmica. Então nós estamos ajustando a casa, para deixar realmente as ferramentas nossas assim, do tipo que a gente precisa para fazer Londrina voar. Para encerrar, o senhor tem compromisso agora, prefeito. Comporta do Igapó, fica para depois? Isso está sendo tocado junto lá com Costa Branco, né? Exato. Eu preciso que eles, assim, como que a gente conseguiu estabilizar o lago aqui? Eu preciso atualizar para ver como é que está isso, se já está pronto ou não. Né? O que está pronto agora são as passarelas nossas aqui do lago, né?
todas elas estão prontas, então já vou buscar esse recurso também junto ao governo do estado e com algumas emendas de parlamentar, mas isso aí eu acho que a gente já consegue destravar agora. Então a Comporta do Lago, está estancado, né? O problema está estancado hoje. Então, estamos avaliando se a gente já faz uma grande solução ou se a gente faz a solução só exclusivamente ali daquele pedaço, né? Como eu falei, tem muitos projetos, todo mundo vem e fala, pô, mas por que não faz desassoreamento, por que não faz tal coisa? Beleza, mas assim, é uma decisão que você tem que tomar ouvindo também os seus engenheiros, seus técnicos, né? Todo mundo está do seu entorno. Isso tudo custa, né? Não é barato. Então, tomar decisão significa escolher prioridades. Então, a gente precisa resolver, entender assim o que dá para fazer agora, o que dá para fazer daqui a pouco. Tá certo, né? E outra coisa, né? Mesmo porque o orçamento do ano que vem é apenas 5% a mais, não é, prefeito? O orçamento do ano que vem, hoje ele é deficitário. Exatamente. Então, tem assim, que ajeitar a casa. Tem muita coisa para ajustar. Perfeito. Prefeito, muito obrigado pela presença aqui, por ter nos dado mais de 1 hora e 10 minutos para nós conversarmos aqui, falarmos de Londrina, dos 200 dias e vamos tocar o barco aí, conte com a gente. Só diria o seguinte, é apaixonante, né? Londrina realmente é algo assim maravilhoso, encantadora, com todos os seus desafios, mas eu estou muito feliz com a oportunidade de estar aqui. Eu posso garantir para os londrinenses que o que a gente tem para entregar realmente é uma cidade muito modernizada, ainda melhor do que ela já é, que ela é incrível, mas é uma cidade ainda melhor. Pode ter certeza, a gente não vai parar de trabalhar, eu não me canso de trabalhar, eu tenho uma resiliência muito grande e eu sei onde nós estamos indo. Então eu peço a confiança de todos os londrinenses, estejam juntos, porque a gente precisa estar unido para transformar a Londrina. Então o caminho eu sei qual é. Então estejam junto com a gente para a gente fazer essas transformações. Estamos prontos para isso. Muito obrigado. Obrigado, Lino Ramos. Valeu, JB. Um abraço a todos. Bom final de semana e sim ou não, prefeito? A festa de Natal vai ser concentrada aqui no Igapó 2 ou não? Não. A ideia realmente é a gente manter o que tem, mas ampliar também para o calçadão. Muito bem. Bom, agradecemos a sua audiência mais uma vez. Olha, a reprise do programa hoje, depois do futebol, por volta ali de 18h45. Nós vamos ter a transmissão de Flamengo e São Paulo e logo depois a reprise, então, com o prefeito Tiago Amaral. Um abraço. Vem aí aqui na Paiquerê 91,7, o Bate-Bola.